Olá, alunos do sétimo ano, sou o professor João Batista, professor de História. Hoje iremos dar continuidade às nossas aulas do segundo bimestre. Na aula anterior, a professora Dardinha já fez uma introdução sobre os conteúdos que nós iremos estudar nesse segundo bimestre. E hoje nós iremos entrar, de fato, na unidade 3, no nosso livro didático, estudando assim sobre a unidade América, Terra de Muitos Povos, destacando dois povos desse continente americano, chamado os Astecas e os Incas. Quero aproveitar nessa aula para dar aqui as boas-vindas aos alunos do sétimo ano C e sétimo ano D, do qual estou tendo aqui a oportunidade de ministrar uma aula para vocês, e também dar as boas-vindas nesse segundo bimestre aos alunos do sétimo ano A e sétimo ano B, do qual já os venho acompanhando desde o início das nossas aulas remotas. Então, pessoal, para bem ministrarmos a nossa aula de hoje, irei passar aqui alguns slides e no final passarei a nossa atividade. Vamos então aos nossos slides para uma melhor apresentação desses conteúdos. Então, pessoal, hoje teremos a nossa segunda aula de História do segundo bimestre, comigo, professor João Batista. Estamos estudando sobre a unidade 3, a América, Terra de Muitos Povos. Como eu falei, iremos dar continuidade e início no capítulo 6, vamos estudar agora o capítulo 6, abrindo a página 70, os Astecas. Vamos entender um pouquinho quem são esses povos, onde se formaram, como se formaram, a partir de quê, certo? No primeiro bimestre, nós tivemos algumas aulas que foram sobre os povos que viveram na África. O reino de Gana, o Império do Mali. Estudamos também sobre os povos iorubais e os povos bantus. E vimos que esses povos que viveram na África têm muito da cultura deles também no Brasil. Esses povos, que são os astecas e os incas, que nós iremos estudar agora no segundo bimestre, são povos que viveram na América Central. E os astecas formaram a sua civilização aonde hoje é o México. Ok? Esses povos são chamados de povos pré-colombianos, ou aqueles povos que viveram antes da chegada dos europeus. Então, antes dos europeus chegar e conquistar o território americano, antes dos europeus conquistar o território americano, já existiam civilizações, sociedades, melhor se dizendo, sociedades, povos que já existiam sua cultura, sua política, sua religião na América. E esses povos, entre esses povos estão os astecas. Então vamos então à nossa aula de hoje para uma melhor explicação. Os astecas, a formação do Império Asteca. Hoje vamos entender um pouco sobre essa formação do Império. Como é que foi que o Império se formou? A partir de quê? Se tem mitologia, se não tem. Então vamos entender um pouquinho isso aqui. Vamos fazer a leitura. Os astecas foram um povo mesoamericano que se estabeleceu na região do Vale do México e formou uma das maiores civilizações pré-colombianas. Incorporou elementos culturais desenvolvidos anteriormente por outros povos, como os olmecas, os toltecas e os maias. Então, pessoal, os astecas eram um povo que fez a sua civilização ali, na América Central, onde fica mais ou menos no México, ok? E eles formaram essa civilização com base em aspectos culturais que eles já tinham. Então, os astecas eles já tinham um conhecimento cultural muito grande com base em quem? Com base nos olmecas, os toltecas e os maias. Quem são esses olmecas, toltecas e maias? Foram povos que também já viviam na América. E os astecas tinham incorporado os elementos culturais desses povos, a religião, a forma de luta, a forma de guerra, entendeu? Vamos seguir. Os astecas eram povos politeístas, acreditavam na existência de deuses. Um dos deuses, segundo a lenda asteca, teria prometido conduzir seu povo e levá-lo a um local onde ali se estabeleceria o seu domínio. A lenda dizia que esse local seria revelado por uma visão, numa ilha rochosa,
avistariam uma águia pousada em um cacto com uma serpente na boca. Ali, os astecas deveriam erguer um templo e construir a sua cidade. Então, os astecas, eles são um povo que se estabeleceu aí na região mesoamericana, como é conhecida, certo? Na região na América. Só que esse povo, eles tinham uma crença. Eles acreditavam que um Deus teria falado para um profeta, para um membro de seu grupo, de seu povo, que eles iriam se estabelecer em um local aonde estivesse. Presta atenção, o local seria uma ilha rochosa. Eles avistariam uma águia pousada em um cacto com uma serpente na boca. Então, eles andando, né, por meio da mata, por meio das florestas, quando se eles avistassem uma águia pousada em um cacto com uma serpente na boca, aquele lugar seria o lugar que eles iam estabelecer a sua cidade, o seu domínio, o seu reino. Então os astecas tinham isso em mente. Tanto que essa representação de uma águia com a serpente na boca, ela está colocada hoje na bandeira do México, como vou mostrar aqui para vocês agora. Observe. Isso aqui é o brasão de armas, um dos símbolos nacionais do México. Então, essa seria a representação que os astecas acreditavam, com base em um Deus. O Deus deles, teria falado que se eles encontrassem uma águia pousada em um cacto com uma serpente na boca, eles poderiam fazer naquele ambiente o seu reino, a sua cidade, porque ali era o lugar de domínio. Ali é o lugar que o Deus estava abençoando para que eles fizessem as suas moradias, certo? Então, até hoje no México, a bandeira mexicana tem esse símbolo, porque isso faz parte do patrimônio cultural histórico do México. Os astecas foi quem fundaram o México, certo? Então, toda essa história hoje é representada na bandeira do México por meio dessa representação. Vamos continuar. Continuação, né? Em 1325, depois de anos de peregrinação, os mexicas, que eram os astecas, chegaram ao local indicado pela visão, uma ilhota do lago Texcoco, onde construíram uma pequena cabana de bambu, que foi o primeiro templo de Huitzilopochtli e o núcleo inicial da futura cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan foi a cidade asteca, a capital asteca, que foi fundada a partir dessa visão que vocês viram, né? Tiveram essa visão, encontraram o lugar, então fundaram a pequena cidade. Essa cidade, Tenochtitlan, ela vai ser a grande capital do Império Azteca e vai crescer. O Império Azteca vai crescer tanto e vai se tornar um dos maiores impérios até então na América, certo? E quais são os motivos desse crescimento? Vamos lá. Guerreiros e conquistadores iniciaram a dominação de cidades e povos vizinhos, o que resultou na formação de um grande império. Então, os guerreiros astecas conquistaram diversos povos que já viviam também na América e dominaram esses povos, certo? Então, os astecas dominaram esses povos, obrigando-os a pagar tributos, obrigando-os a obedecer à sua política. Vamos ler. Por meio da guerra, atividade central dos astecas, conseguiram dominar outros povos, forçando-os a reconhecer sua autoridade política e militar com a cobrança de tributos. Então, os astecas, pessoal, foram muito inteligentes nessa parte. Então, a formação asteca vai se dar por meio disso aí. Primeiro, né, eles vão se estabelecer na Mesoamérica, vão ter essa ideia de uma visão, uma lenda religiosa, por meio de uma visão de um Deus, que diz que se eles encontrarem essa figura, uma águia sob o cacto com a serpente na boca, poderiam se estabelecer. Estabelecido naquele lugar, os astecas agora vão fazer guerras, vão dominar outros povos. Dominando outros povos, eles vão se tornar um grande império. Ok? Vamos continuar. Então, depois de se estabelecer, de formar esse grande império, como é que vai ser a organização econômica e social dos astecas? Vamos entender, né? Com o vasto domínio e crescimento da população, os astecas tiveram de suprir as necessidades da população e, para isso, realizaram obras que exigiram muito conhecimento técnico. Entre as construções estão os aquedutos, as chinampas. As chinampas
são técnicas de elevação do terraço sobre as águas, ampliando assim a produção. Então, diversas técnicas, após se estabelecerem, né, criarem a cidade chamada de Tenochtitlan. A cidade asteca ela teve várias organizações e várias construções. Entre essas construções, para produzir muito alimento, foi criada as chinampas. Chinampas foram pequenos terraços criados sobre a água. Olha aí, entendeu? Então, eles tinham muitas técnicas. Vamos adiantar. A nossa atividade, pessoal, segunda atividade da história. A nossa atividade, né, que é a segunda atividade de história do segundo bimestre, se baseará com base nas páginas 70, 71 e 72. Eu não coloquei aqui, mas eu coloco no grupo lá, poder colocar a atividade, certo? Primeira questão. Sobre os povos que habitavam a Mesoamérica, quais características podemos citar? Na página 70, vocês vão achar essa resposta muito fácil, certo? Questão 2. Cite qual era a lenda que os astecas acreditavam sobre a visão do local que deveriam construir a cidade e o templo do deus. Acabei de falar, né? Então, cite qual era a lenda que os astecas acreditavam sobre a visão do local que deveriam construir a cidade de Tenochtitlan. Então, qual é a lenda? Eu acabei de falar na aula para vocês. Volte a aula um pouquinho, vocês já vão responder essa atividade rapidinho. 3. No que a guerra contribuiu para os astecas? Então, vocês vão ler página 72, mais ou menos, ok? 70, 71 e 72 para responder. 4. Para viver na pequena ilha do lago Texcoco, os astecas tiveram de realizar obras de muito conhecimento. Cite quais foram essas obras. Se vocês quiserem voltar um pouco à aula, vocês vão responder essa atividade facinho, só com base na aula de hoje. Se não, vocês leem uma página do livro para poder responder. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Uma aula um pouco resumida sobre a formação do Império Azteca. Se preferirem, volte a aula, certo? Um pouquinho mais, para entender melhor esse assunto. Fique com Deus, se cuidem. Um abraço e até a nossa próxima atividade, que será um comentário, o documentário que eu irei passar para vocês no YouTube. Tá bom? Um forte abraço e até mais.